para descontrair. E hoje eu queria fazer algo para você pensar, para você ficar analisando e pensar, poxa, faz sentido, é isso mesmo. Queria chamar aqui o pastor Zé Antônio, por favor. E eu quero que ele conte o dia dele hoje em rápidas palavras, como é que aconteceu. Boa noite, irmãos. Até assim, acordei e não tarda muito, vou dormir. É rápido. Bom, então eu vou-me sentar. Até o meu dia hoje começou muito cedo, claro. Começou às 7 horas da manhã, não é? Fui ajudar a minha esposa no café que nós temos, não é? De maneira que começou cedinho e ao longo do dia tive uma série de contactos com clientes, não é? E é engraçado que a gente apanha sempre todo o género de pessoas e também aprendemos e crescemos também com elas. Então isso é bom porque em tudo nós, na vida, vamos sempre aprendendo, não é? Então foi um dia longo de trabalho, até às 4 horas, sensivelmente. Lá estive a ajudá-la, depois saí e ainda tive que ir às compras. Fui fazer compras então lá para o café e depois fui apanhado. E depois de fazer as compras, então fui para casa e fui descansar um bocadinho. Era para ir para trabalhar, mas não fui descansar um bocadinho. Não quer dizer que não tivesse trabalhado no café. Fui descansar um bocadinho porque a noite passada tinha dormido assim um pouco mal. De maneira que descansei um pouco, fiz companhia aos meus pais, que é importante nós também termos zelo pela nossa família. E quando temos um casal de, entre aspas, de velhotes com 94 e 89 anos, temos que cuidar deles, não é? Porque um dia queremos também lá chegar e temos alguém que cuide de nós. Então a igreja... Não estamos com pressa. Não estamos com pressa, claro. Embora eu seja o avô, eu sou o avô do neto. De forma que aproveitei, descansei um bocadinho, estive com eles, jantei, conversei, combinámos também alguns planos para as nossas férias e depois aprontei-me a correr para estar cá presente na reunião. E fiquei muito feliz por poder vir, não é? Porque hoje alguns provavelmente não vieram porque não puderam, houveram embaraço, houveram afazeres, coisas do mundo ou da sua vida privada que não permitiu cá estarem, mas glória a Deus que eu consegui, você conseguiu, e eu tenho a certeza que nesta noite nós vamos ser abençoados, amém? Amém. E vamos dormir descansadamente. Aleluia. Resumidamente foi isso. Agora vou passar aqui ao neto, aqui ao meu neto. Ok, vou resumir mais isso. Ele amanheceu, ele acordou, levantou, tomou café, foi para o trabalho, almoçou, veio do trabalho, está aqui. Agora, vamos tirar o verbo dessas frases. Como é que ficaria isso? Alguém pode dizer? Se tirarmos os verbos. Não fez nada. Se tirarmos os verbos, ajude-me. Amanheceu. Trabalho. Não. Amanhecer. É isso que tem que ser. Está todo mundo falando. Perceberam a ideia? Então, amanheceu. Amanheceu, trabalho, comeu. Comeu? Não comeu. Trabalho, almoço, comida, cansado, descanso. Não, descanso não. Casa, família, igreja. Ok. Então, quando ele contou aqui o dia a dia dele, todos nós entendemos, certo? Faz sentido. Mas quando tirou o verbo das frases, perdeu o sentido. O que ele diz ficou no ar, ninguém entendeu. Então, o que é que nós aprendemos com isso? Quando se tira o verbo? A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, se tirarmos o verbo das nossas vidas, as nossas vidas perdem o sentido. Perceberam? Perde o sentido. Então, temos que ter mesmo esse verbo
nosso coração, teu coração cheio dele, para a nossa vida ter sentido e andarmos a 1000 por aí. Amém? Captaram a ideia? É isso. Então, hoje era para pensar. Então, como nós estamos aqui em amigos, em nossa casa, em um grande grupo, queria chamar o Ganso. Vamos cantar 2 músicas para entrar nesse clima de grupo. Por quê? Porque agora nós vamos ouvir as vossas vozes, todos cantando e louvando, não é? Vamos orar. Senhor Deus, te rendemos graças, ó Pai, porque a sua palavra se cumpriu nesta noite, mais uma vez. Senhor. Quando te disse, tu habita no meio dos louvores. Sim. E nós sentimos a tua presença aqui na hora do louvor. Amém. Também a tua palavra se cumpriu hoje, quando ela diz que tu, onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estás. E nós estamos aqui reunidos em teu nome. E cremos, ó Pai, na tua palavra, e cremos que tu estás aqui conosco. E vai mudar nossas vidas nessa noite. Aceita, Pai, agora esse nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita nosso culto nesta noite e mantenha nossa mente aqui para aprender mais de Ti. E o que é mais importante, colocarmos imediatamente em prática aquilo que aprendemos aqui, para que haja efeito na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Ei! Os olhos do cego curou, não há outro como tu. Desde as trevas brilhou, das cinzas Deus levantou, não há outro como tu. Palmas. Guns. Água e vinho tornou, os olhos do cego curou, não há outro como tu. Desde as trevas brilhou, das cinzas Deus levantou, não há outro como tu.
Glória a Deus. Tá animado esse grupo hoje, hein? Esse grupo hoje é daqueles que incomodam o vizinho de baixo, de cima, de um lado, do outro. Mas glória a Deus. Amém? Então, há poder na palavra. Então, vamos para a palavra. Pastor Augusto. Ok, agora podem sentar. Jantaram bem? Ok. Há quem não tenha jantado. Há quem tenha comido só alguma coisa? Há quem tenha comido o jantar do outro, já estou a ver. Ok, muito bem. Bem, como vocês sabem, o pastor Neto adiantou o estilo desta reunião é de 2 em 2 meses, chama-se Um por Todos, está no nosso site. Quem é que consultou o site esta semana? Gosta do estilo do site? Está giro, está dinâmico, está bonito? Muito bem, está a nossa imagem. E o objetivo desta reunião, como eu disse no início, é desmistificar o que é um grupo familiar, ok? Um grupo familiar é uma reunião, a meio da semana, numa casa particular de um membro da igreja, onde uma pessoa qualificada e treinada vai liderar o grupo e onde também todos podem participar, expor as suas dúvidas, ok? Ouvir a explicação para poder dissipar as dúvidas, porque enquanto existir dúvida acerca de uma determinada área no seu coração, a fé nunca vai ser forte nessa área, entendeu? Mas quando a dúvida é esclarecida, então a fé toma o lugar que antes era ocupado pela dúvida, ok? Sim? Pronto, e como todos podem participar, então a um dado momento, eu vou falar-vos um pouco acerca da autoridade que tem aquele que acredita em Jesus, ok? Então, você vai já pensando aí numa pergunta que você poderá fazer, numa dúvida que você tenha, ou até, eventualmente, você não tem essa dúvida, mas conhece alguém que tem. Então, será uma boa altura para você expor a dúvida da outra pessoa, que pode até não estar presente aqui, mas você ouve a explicação e você mesmo vai entregar-lhe depois. Olha, tinhas aquela dúvida? A Bíblia diz isto assim, assim. Certo? Muito bem. Abram então a vossa Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Está aí? Caminho, tá? Ok. Pronto, você que está a assistir esta reunião por vídeo, quero que você saiba que é a explicação que eu acabei de dar, ok? Esta é uma reunião diferente, acontece de 2 em 2 meses, portanto fique à vontade. Não tem como enviar a sua dúvida, pelo menos para responder agora, mas poderá enviá-la por e-mail e responderei com todo prazer mais tarde, ok? Efésios, capítulo 1. Efésios, espera aí que eu ainda não cheguei lá. Ok. Efésios 1, versículo, podemos ler a partir do versículo 16. O apóstolo Paulo estava a escrever aos Efésios. Quero que vocês saibam que a cidade de Éfeso, ok? É onde estava esta igreja, à qual o apóstolo Paulo dirige a carta, era a capital da Ásia Menor, ok? Era uma cidade central de comércio e também a grande cidade, ou melhor, o grande centro idólatra da antiguidade, ok? Porque lá mesmo tinha o templo a Diana, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana dos Efésios. Okay? E o apóstolo Paulo ficou lá, creio que foi 2 anos, e pregou a palavra de Deus, ensinou a palavra de Deus. Houve muita confusão, muita paulada, ok? Mas aí ficou uma igreja forte. Deus fez tantas coisas ali em Éfeso, na cidade, que os próprios ourives que viviam dos nichos e de medalhinhas de Diana e de imagens de Diana, viram que a causa do seu lucro estava perdida. Porque as multidões renderam-se a Jesus e ao Evangelho e deixaram de cultuar a Diana. Também ali na cidade de Éfeso, diz que os bruxos, os feiticeiros,
foram à praça pública e queimaram todos os manuais de bruxaria que eles tinham. E diz que foi um cálculo assim por alto do valor daquelas obras, ultrapassou as 50 mil moedas de prata. Quer dizer, era uma fortuna fabulosa que estava a ser queimada. Então aquela cidade foi completamente revolucionada só por causa de um homem, o apóstolo Paulo, que chegou ali e começou a pregar o Evangelho. Claro, houve perseguição, houve de facto perseguição, houve paulada, sim. O Paulo levou umas pedradas, levou. Mas glória a Deus, agora temos esta carta aos Efésios, que não é só para eles, é para nós também, para a igreja. Então Paulo diz assim, versículo 16: não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da vocação a que fostes chamados, quais as riquezas da glória da herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder que repousa sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, olhem para mim. Eu quero chamar a vossa atenção especialmente para esta parte final do texto, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e colocou-o à sua direita nos céus, acima. Uma outra tradução antiga diz assim, muito acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia. Ou seja, Jesus está muito acima de tudo e de todos. E diz que o constituiu como cabeça da igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Quando você pensa numa pessoa, você não pensa nela separada da cabeça, ou pensa? Vou convidar o António para jantar e já agora digo para ele trazer a cabeça também. Bem, não quer dizer que não tivesse vontade de o fazer, porque às vezes há pessoas que vão, mas a cabeça ficou, ou anda, não se sabe bem aonde, nem eles sabem onde é que tem a cabeça, não é? Mas você não pensa numa pessoa dissociada da cabeça dela e também não pensa na cabeça separada do corpo. Quer a cabeça, quer o corpo são um. Sim? Ora, Jesus está sentado à direita do Pai e diz que Ele é o cabeça da igreja. Não está a cabeça lá? Você imagina a cabeça assim, no trono, só está a falar assim, mas falta o corpo, não tem? Não existe isso. Ele está lá com o seu corpo. Por outras palavras, na verdade, Jesus está sentado à direita do Pai em nossa representação. E a Bíblia diz que somos nós que estamos lá sentados. E nos fez, quando a Bíblia diz, e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez sentar nos lugares celestiais. À direita, sentado à direita, é um lugar de autoridade. E é aqui que eu quero me deter um pouco. Nós, eu, você, cada um de vocês, que crê em Jesus, que convidou Jesus a entrar na sua vida, você tem autoridade sobre todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia. Por exemplo, doença é um nome que se nomeia. Jesus deu-lhe autoridade sobre tudo isso. Em Lucas 10, 19, Jesus disse assim, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. As serpentes e escorpiões é uma linguagem figurada que representa o mal, toda a força do inimigo. E ele disse, e nada vos fará dano algum. Agora, se nós não tivermos esta verdade assente e firme em nosso coração, de facto temos autoridade, mas nunca iremos utilizá-la. Veja, há dias eu vinha ali junto do cemitério de Benfica, e que eu chamo a terra dos sonhos. É verdade. Infelizmente, estão lá muitos sonhos enterrados que nunca chegaram a sair da gaveta, por medo, por inibição, o que é que os outros vão pensar, digo eu, não é? E havia ali uma pequena operação stop, às vezes eles fazem isso, põem uns pinozinhos e aquilo tem 3 faixas e reduzem para uma.
E o polícia mandou-me parar. Ok, tudo bem, não é? E parei eu, e pararam todos os que vinham atrás de mim, só com um simples gesto do polícia. Ora, ele não tinha força, ele não teria força, capacidade física para parar nem o meu carro, e muito menos todos juntos. Mas ele não usa a força física, ele usa a autoridade que é maior que poder. E eu reconheci essa autoridade e parei o carro. E todos os demais pararam. Entendeu? Eu quero dizer-lhe que quando você usa a autoridade que Jesus lhe deu, o diabo vai reconhecer essa autoridade na sua vida. Mas você precisa fazer uso dela. A Bíblia fala em Atos 19. Olha, foi aqui também em Éfeso. Diz que 7 filhos de um judeu, Seva, feiticeiro, exorcista ambulante, encurralaram um homem endemoninhado. Fecharam-no dentro de um quarto. E eles eram 7. Olharam o endemoniado lá no canto, você imagina. E dizem assim: olha, em nome, como é que o outro chama? Jesus, isso. Em nome desse Jesus que o Paulo anda aí a pregar, sai deste homem. Mas o brasileiro diz: cutucaram onça com vara curta. O endemoniado levanta-se, olhou para eles, né? Vocês viram aquele filme, O Exorcista? Imagina a cara da pessoa assim, não é? Olha para eles e diz assim: esse Jesus eu conheço. E esse Paulo eu também sei quem é. Ah, que o diabo sabe quem você é e a autoridade que você tem em Jesus. Mas ele diz: mas vós aí quem sois? E diz que se atirou a eles. Mano, diz que fugiram todos rasgados. Diz que assenhoreou-se de 2, pôde mais do que eles, porque os outros zarparam logo. E diz que fugiram nus e feridos. E este facto tornou-se notório em toda a cidade, e diz que a palavra de Deus era engrandecida. Então, o diabo reconhece a sua autoridade. Eu recordo-me uma vez, já vamos passar ao debate, você vai pensando aí em algumas perguntas que você pode fazer, ok? Deixe só partilhar consigo algumas experiências. Recordo-me uma vez, eu estava em Angola, isto no ano de 92, e tinha alguns co-pastores lá que colaboravam comigo, e 2 deles engalfinharam-se com palavras, contendas e discussão um com o outro e tal e tal e tal. E um deles namorava. E ele teve uma brilhante ideia, pegou no meu carro, que eu tinha lá na altura, não importa, era um carro. Pegou no meu carro e foi namorar. Então, naquela altura ainda havia pouca luz, mas ele precisava de menos luz ainda. Então enfiou-se lá na ilha, num pequeno bosque que lá tinha. E estava lá a dar o aconselhamento à pequena, não é verdade? Quando apareceram dois marmelos armados, tiraram-lhe os sapatos. Graças a Deus, foi mesmo um milagre não terem feito nada à moça, mas roubaram-lhe o carro. E o carro não era dele, o carro era meu. Quando eu cheguei lá, eu estava na altura em Lisboa, de passagem, quando lá cheguei, contaram uma história. E eu, agora. Chamei os 2, levei-eles a reconciliarem, repreendi os 2, levei-eles a reconciliarem-se um com o outro, reconciliaram-se, pediram perdão um ao outro, pronto. Eu disse: pronto, e agora eu vou orar e eu quero o carro de volta. E eu recordo-me, não pedi ao Pai, em nome de Jesus, que me devolvesse o carro, não foi Deus que o roubou, certo? Eu ordenei ao diabo que soltasse o meu carro no nome de Jesus, porque o carro era meu e o dono tinha chegado, e disse: só por causa do atrevimento, veja, eu estava a falar assim, só por causa do atrevimento eu quero que o carro volte melhor do que o que foi. Passou uma semana, eu descansei com aquilo. Claro, vinham pensamentos e até os mensageiros da dúvida. Quer dizer, que o carro apareça, só Deus pode fazer isso. Mas melhor do que o que foi, nem Deus pode fazer isso. Em Angola, esqueça.
Eram os mensageiros da dúvida. E eu sempre, está feita, a ordem já foi dada. Ele disse, dei-vos autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Está feito. Uma semana depois, chega ao nosso escritório um polícia com um dos nossos colaboradores, que é o Pascoal, está na Bélgica agora. Então o Pascoal saiu com a carrinha dele e de repente um fulano ultrapassa-o e põe-se à frente dele. E ele olhou assim, este é o carro do pastor. Chamou a polícia, foram apreender um carro. Eu disse, pronto, muito bem, demos uma gratificação à polícia e eu desci para ver o carro. Eu olhei para o carro. No início ainda duvidei um bocado, mas olhei para a matrícula, é a minha matrícula. Então o carro vinha pintado de novo, vinha com uns tampões novos, porque os outros estavam todos estragados. Abri a mala, tinha pneu de socorro e ele foi sem pneu de socorro. Quando o carro chegava aos 180, tremia muito. Fiz uma viagem nele para o Sumo, são 400 km de banda. O carro deu 200 e não tremeu nada, estava afinadinho. E ainda tinha um cubo assim no retrovisor que fazia, quando mexia, fazia assim. Isso foi um bónus. Então, o carro voltou melhor do que o que estava. Porquê? Porque a autoridade foi delegada em nós por Jesus Cristo. Você tem autoridade para pôr o inimigo a correr da sua vida. Mas alguns andam com o inimigo a correr, sim, mas é correr atrás deles. Isso não é usar autoridade. O inimigo tem que correr à sua frente, não é atrás de si. Sim? Conto-lhe outra história ainda relacionada com este carro. Quando eu comprei o carro na Bélgica e o carro já estava no Porto de Luanda, mas o despachante que nós contratámos, aquilo não atava nem desatava. E depois ainda se meteu um feriado, era uma sexta-feira. E eu fui lá falar com o despachante. Disse, então, chefe, isto já estava para ser despachado há uma semana. Está aqui as papeladas, vocês ainda não trataram nada, você quer que faça o quê? Olha, e hoje é feriado, você sabe como é que é, no dia antes ao feriado já ninguém trabalha. E eu disse, eu não quero saber disso para nada, eu quero saber que eu estou-lhe a pagar para ter o carro e o senhor ainda não tratou das papeladas. E ele disse-me assim, olha, vá ter com o José Eduardo dos Santos para ele cancelar o feriado. E eu disse, olha, e vou mesmo. E não era, não fui, mas se fosse não era a primeira vez que falava com ele na altura. E disse, e vou mesmo. E saí. Estava tão... com aquela raiva, não é? Que a gente não sabe se é santa ou se não é. E no passeio, na rua, no meio da rua, eu disse, apontei o dedo para baixo, porque se eu estou sentado à direita do Pai, muito acima, quer dizer que todos esses principados estão muito abaixo. Então, para ele saber que é que ele tem que apontar o dedo para baixo. Ele disse mesmo assim, olha Satanás, tu tiras as tuas mãos do meu carro, agora no nome de Jesus eu reivindico o carro hoje mesmo. Depois disse, anjos de Deus vão e tratem do assunto. E estava um irmão comigo, disse, amém pastor. Não sei o que é que ele pensou, mas pronto. E agora pastor, vamos para casa? Eu disse, não, vamos para o Porto. Para o Porto de Luanda. Na minha cabeça ia a pensar assim, e agora? Vou para o Porto, e agora? Vou ficar lá a olhar? Mas depois eu não quero saber, isso já não é a minha parte, a minha ordem está dada. Entretanto, tinha muito trânsito, a gente ainda demorou algum tempo a chegar ao Porto. Chegámos e disse, para aí, saí do carro e fiquei a olhar para o portão. E os pensamentos na minha cabeça, é maluco, e não sei o quê. E nisto, eu olhei e até disse ao irmão, olha, vem aí um carro que é igual ao que eu comprei. Você vai ver. Quando ele chega à portaria, eu olho para dentro e sai. Estou a conhecer o condutor. Era um colaborador nosso, o Sebastião. Não sei se alguns de vocês chegaram com isso. Estou a conhecer. E nisso ele vinha a sair. Pastor, é só aqui. O que aconteceu? Eu disse, olha, pastor, estava em casa. E não sei. Talvez há uma hora atrás veio assim uma coisa a mim dentro de mim assim. Vai buscar o carro do pastor. Eu tenho aqui um amigo, o chefe aqui do Porto de Luanda,
E por acaso ele até está de serviço, já falei com ele. Durante a semana ele disse que podemos assinar e tratar das papeladas e que se eu quisesse já podia então levar o carro agora por ser para mim. Olha, eu disse, há quanto tempo é que foi isso? Há 1 hora. Eu disse, ok. Foi exatamente no mesmo tempo que eu disse, solta o meu carro, eu reivindico o carro hoje. E disse, está a ver, os anjos foram ter com ele. Eu acredito nisto. Os anjos não são, a Bíblia diz, enviados para nos servir. Foram ter com ele, instruíram-no, influenciaram-no para o bem, o que é que deveria fazer. Ele foi lá e fez, e o carro, cheguei a casa com o carro, tudo a olhar assim. E olhar para mim, epá, como se eu tivesse feito uma grande coisa. Eu não fiz nada. Na verdade, só usei, foi a autoridade que Jesus me delegou. Amém? Então diga, eu tenho autoridade sobre todo o espírito do mal e as suas obras em Jesus Cristo. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa em breves palavras? Sim, temos ali, a Manuela. Porque está a gravar. Pastor, eu gostava de lhe fazer uma pergunta. Quando é que o novo convertido pode começar a usar a autoridade que Deus lhe deu? Ora bem, é muito simples. Boa, excelente pergunta. Aproveito para dizer que as perguntas devem estar relacionadas com o tema, ok? Não vale a pena perguntar, pastor, eu tenho um calo. O pastor... Então, você vai ao calista, às vezes, a pedicure. Pastor, eu gosto de comer bolas de Berlim, mas tem muitas calorias. Posso repreender as calorias? Não funciona assim. Então, quando é que um novo convertido pode começar a usar a autoridade que tem? Logo, exatamente no segundo a seguir. Só que ele não tem o conhecimento, não tem a instrução. Certo? Então, se não tem o conhecimento, a fé nunca vai além do conhecimento. Então, ele precisa ter o conhecimento primeiro para a fé dele estar firme naquilo que ele é, naquilo que Deus diz a seu respeito. Quando ele tem esse conhecimento, essa convicção, ele está seguro para reivindicar e usar a autoridade que lhe pertence em Jesus Cristo. E vai funcionar, porque também tem o conhecimento para ficar firme diante dessa situação. Por exemplo, se eu não tivesse esse conhecimento, eu até poderia ter reivindicado, mas depois ficava assim, quando veio o pensamento, és maluco, agora vais para o Porto lá e ficas a olhar. Eu disse, realmente vou fazer uma figura triste. Tinha-me ido embora. Não teria funcionado. Entende o que eu quero dizer? Pronto. Mas qualquer novo convertido, qualquer pessoa que rende a vida dela a Jesus, ela tem autoridade sobre todo o mal, sobre todo o espírito maligno. A autoridade depende da conduta que aquele cristão está tendo? Ou o fato dela ter aceitado Jesus faz com que ela e tenha conhecimento da palavra, faz com que ela tenha autoridade, se ela não estiver com a vida dela andando segundo a palavra de Deus? Ok. Então, aí está uma questão pertinente também. De facto, a autoridade foi-nos delegada por causa de nós termos entregue a nossa vida a Jesus. Agora, é evidente que se um cristão vive em pecado, vive debaixo da influência de Satanás. Ok? É escravo do pecado, correto? E ninguém que é escravo pode usar a autoridade que tem. Entende o que eu quero dizer? Portanto, a pessoa não pode andar aí a viver uma vida devassa, por exemplo, andar em contendas, em discussões, em faltas de perdão, por aí fora, e depois ir expulsar um demónio. Não vai dar, em alguns casos o que acontece é o demónio, ok, sai dele, mas entrou no outro. E o que foi libertar saiu de lá endemoninhado e o endemoninhado se vai embora livre. Entendeu? Então, não, a pessoa... Para aí eu lembro, temos que andar sempre na palavra. A palavra de Deus diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Ora, se eu não estou sujeito a Deus, se vivo uma vida como eu há pouco referi, se vou resistir ao diabo, o diabo vai se rir, vai dizer, pá, queres o quê? Entenderam? Certo? Então, eu tenho que ter uma vida sujeita a Deus. E então, sim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Certo? Mais alguma pergunta?
Mas há casos em que é precisamente o inverso. Irmãos novinhos na fé têm muito mais sucesso, oram para os enfermos são todos curados. E mais tarde depois já não acontece isso. Porquê? Ora bem, o porquê eu não sei. Porque cada caso é um caso. Mas se formos, temos que analisar tudo à luz da palavra, certo? Às vezes a pessoa diz, fulano está no primeiro amor. Eu não concordo com essa expressão. Embora seja bíblica, fala lá em Apocalipse e diz que uma certa igreja, um certo grupo, perdeu o primeiro amor, certo? Mas para mim o primeiro e o último deve ser sempre o mesmo. Amarmos a Jesus da mesma forma. Na verdade a ideia é até que o nosso amor cresça. A nossa dedicação cresça à medida que o vamos conhecendo e que os anos vão passando. Essa é a ideia, nós crescermos. Sim? Sim ou não? Pronto. Então, o que sucede muitas vezes é que, veja, a pessoa nasce de novo, ouviu a palavra de Deus e nasce num ambiente de ensino da palavra de Deus. A pessoa começa a aprender quem ela é em Cristo. Deixe-me só aqui dar-lhe um pequeno exemplo. Eu recordo-me quando eu me converti, eu tinha 15 anos, dia 19 de fevereiro de 82. E lá em cima, no norte, há muita superstição. Nós vínhamos de uma família católica, não praticante, mas criada dentro dos princípios católicos e dentro da superstição que lhe acompanha. Então, lá era dito assim, que depois das 12 badaladas, chamávamos as trindades, as Santíssimas Trindades, eram as 12 badaladas, à meia-noite. A partir da meia-noite chamavam-se horas mortas. Então, ninguém na rua poderia olhar para trás. Sim? Porque poderia levar um estalo. Um demónio dá-lhe um estalo. Porque contam os antigos que um fulano ouviu-a chamar por ele, olhou para trás e levou um estalo que andou uma semana com a cara inchada. Então recordo-me que nós estávamos a regressar da reunião, a reunião tinha acabado tarde e já passava da meia-noite, era uma noite de verão, e também vínhamos devagar a conversar, a vizinha também ia, sabe como é, quando as mulheres se juntam, as vizinhas e tal, falam de tudo. E a um dado momento qualquer eu olhei assim para trás, e a minha mãe agarrou-me assim na camisola, não olhes para trás, rapaz! E eu disse, porquê? Então não sabes que podes levar um estalo? Assim, eu disse para a minha mãe, então mas você acha que o diabo ia dar um estalo a Jesus? E ela disse, mas tu não és Jesus, rapaz. Eu disse, não, mas você não ouviu lá o pastor dizer que Jesus está em nós? E ela ficou a olhar para mim. Bem, mas pelo sim, pelo não, é melhor não olhar para trás. Então, há pessoas que ouvem a palavra de Deus, recebem a palavra, nascem de novo num ambiente onde a palavra é ensinada, não é dúvida, vamos a ver, nunca se sabe? Às vezes Deus está bem disposto, outras vezes Deus está mal disposto, às vezes Deus está para ali virado, outras vezes não, portanto você nunca se sabe. Um ambiente desse gera a dúvida e não glorifica a Deus. Mas um ambiente de fé, onde a palavra, repito, é ensinada e tal. Então o cristão nasce assim, eu sei quem eu sou. Então usa essa autoridade que tem. A tendência do ser humano é que, se ele não ouve continuamente, se ele não estuda, se ele não se aplica, a tendência é ir esquecendo as verdades que outrora funcionaram na vida dele, mas que agora parece que não estão a funcionar. Deixaram de ser verdades? Não. Ele é que deixou de praticar, ok? E deixou até, em muitos casos, de crer nelas. Então, quando nós não meditamos, não enchemos o coração da palavra, vai-se diluindo, chega ao ponto que a pessoa está tão incrédula como era antes de ter entregue a vida dela a Jesus. Certo? Mas não quer dizer que isso seja a vontade de Deus, nem é regra, não é esse o processo natural. Isso foi desleixo, desmazelo, ok? Da própria pessoa. E não tem a ver com o sentimento. Por exemplo, qual é o sentimento que o polícia tem quando faz assim? Senti um arrepio. Arrepiou-se e o braço levantou. Não. Ele decidiu usar da autoridade e já está. Entende? E todos reconheceram. Você não tem que sentir qualquer... estava ali uma pessoa mesmo
oprimida pelo diabo. Eu ainda ia lá orar por ela, repreender aquele demónio, mas não senti. Não tem sentimento. Você vê o diabo a dar cabo da vida de uma pessoa, vá lá, repreenda aquilo, ore por ela. Ok? Pergunta à pessoa se ela quer que você ore por ela. Se ela disser que sim, ore, expulsa aquele demónio, liberta aquela pessoa. Amém? Ok, mais perguntas? Nós temos autoridade sobre coisas, circunstâncias e pessoas. No caso das pessoas, temos autoridade contra a vontade da própria pessoa ou não? Ok. É uma pergunta também muito interessante. De facto, Jesus deu-nos autoridade sobre o reino das trevas, sobre as circunstâncias também, etc. Agora, é evidente que a sua autoridade, neste sentido, não funciona sob a vontade própria das pessoas. Bem, se você é o patrão delas e lhes paga um salário, você manda-as fazer um trabalho, ela tem que fazer mesmo que ela não goste. Não importa. Mas tem que fazer mesmo que não goste. E às vezes fazem mal. Mas, no outro sentido, e acho que é para aí que vai a sua pergunta, nós não temos autoridade sobre a vontade própria das pessoas, por exemplo. É como a fé não funciona sobre a vontade das pessoas. Isso é manipulação. Você não pode dizer assim, eu reivindico agora no nome de Jesus que o Sérgio vai me oferecer uma guitarra. Não funciona. Porquê? Eu nem sei se ele me quer oferecer, e se ele não quiser oferecer a guitarra, a minha posição não vai, isto não funciona assim. Jesus não deu autoridade sobre a vontade das pessoas. Ele disse, eis que vos dei autoridade para pisar toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Ele não disse, eis que vos dei autoridade para pisar todas as pessoas, ou sobre a vontade própria das pessoas. Isso não funciona. É como para a fé. Senhor, eu acredito, isto acontecia muito quando eu estava no seminário, e mesmo depois ouvi histórias muito semelhantes. Eu acredito que vou casar com a Emília. Eu vou casar com a Emília. Oh, Senhor, tu dizes na tua palavra, tudo que pedires orando, creio que o recebeste e tê-lo-eis. Eu creio que recebo agora a Emília como minha mulher. Amém! Ok? E depois fica a dizer a Emília, então, Deus já te falou? E ela, hã? O quê? Não, eu orei e acreditei pela fé que vou casar contigo. Ah, é? Aham. Até estou a sentir. E a Emília diz, então, mas se vais casar comigo, o que é que eu faço ao que tenho lá em casa? Então, a fé não funciona sobre a vontade das pessoas. A autoridade que Jesus nos deu também não funciona sobre a vontade das pessoas. Entendeu? Sim ou não? Ok. Agora, se há uma pessoa de má vontade a lidar consigo, sempre é tudo não, é tudo contra, é tudo não, do género, e você percebe que há ali uma atividade maligna, uma influência maligna sobre a mente da pessoa, ou ela começa a discutir consigo assim do nada, aí eu recomendo não vir para a pessoa como Jesus fez a Pedro, mas era Jesus e o Pedro era discípulo e foi uma lição para todos nós. Mas agora não vir para a pessoa e dizer, sai de diante de mim, Satanás! Porque a coisa pode engrossar, ficar pior ainda, entendeu? Pois, algumas mulheres assim perderam os maridos, não é? Sai daqui, Satanás, o marido queria o direito que era de marido. Oh, isto é do diabo! Não, mas só de microfone, mas já vai o microfone. Então, eu sugiro, sai dali de fininho, com licença, eu já cá volto. Vai a um lugar onde você esteja à vontade e diz, Satanás, para as tuas manobras na mente daquela pessoa ali que está a falar comigo, no nome de Jesus, todo o espírito de contenda sai dele, para a tua influência na vida dele, no nome de Jesus eu vou lá falar com ele, vou ser bem atendido, vou ter o problema resolvido. Ok? Vai tomar um cafezinho e volte. Você vai ver que vai encontrar outra pessoa. Eu recordo-me, há uns bons anos atrás, eu tinha 17 anos, pastoreava a primeira igreja em Estarreja e vivia de hóspede em casa de uma família. E eu estava o meu quarto era em cima e embaixo uma grande discussão. De repente,
o marido com a mulher e os filhos ao barulho, não sei, uma coisa assim. Ei, que é isto? E eu recordo-me lá de cima dizer assim mesmo, apontei lá para baixo e disse, Satanás, para as tuas manobras na vida destas pessoas todas aí, dessa família, espírito de contenda, sai daí no nome de Jesus. Olha, a discussão não durou 2 minutos. Parece que desligar o som. A sério. Acabou a discussão. Passado meia hora eu desci, estava tudo bem, tudo calmo. Eu ainda perguntei, o que é que aconteceu? Nada. De repente olhamos um para o outro pensando, a gente está a discutir porquê? Isto espremido não sai nada. Disparate. E o outro também, realmente. E saiu. Está a ver? Funciona. Sim. Não, é que em relação a usar a autoridade. Muitas vezes as pessoas pensam que a autoridade é dar-lhes o direito de mostrarem ao outro que tem lá o diabo. Porque muitas mulheres, na altura que eu me lembro de nova convertida, chegavam a casa, porque como os maridos não eram crentes, diziam, estás com o diabo, és do diabo e não sei o quê. E isso não os puxava para a igreja, pelo contrário, afastava-os ainda mais. Portanto, às vezes há uma pouca sabedoria em relação a isso. E já agora, em relação o pastor, há pouco a pergunta do Ganso, que a autoridade nós não temos muitas vezes em relação às outras pessoas. E eu tive um exemplo disso uma vez, que estava na igreja e a senhora manifestou-se, não é? Tinha um demónio com ela, em Braga. O pastor sabe que Braga, que aquilo é assim, é um ninho. Há muita bruxaria e lá lá, tive sim. muitas experiências com isto, eu nunca tinha ouvido o diabo a falar comigo. E ouvi muitas vezes o diabo a falar comigo nas reuniões, a pontos de me dizer, cala-te que esse nome, porque eu dizia-lhe o nome de Jesus, não é? Porque é o único nome que tem poder em relação ao diabo, e ele dizia-me, cala-te que esse nome queima-me. O endemoniado falava. Exatamente, falava e dizia, cala-te que esse nome queima-me, não digas isso, cala-te. E eu repreendi-o e ele uma vez chegou-me a dizer para mim, eu saio, mas lá fora eu volto outra vez, porque eu estou aqui tão bem, ela quer que eu esteja aqui, eu estou aqui há anos. Há anos que eu estou aqui e, portanto, eu saio agora, mas lá fora eu volto a entrar. E entrava, porque na semana a seguir ela manifestava-se outra vez na mesma. Portanto, aquilo havia mais complicações. É incrível porque há pessoas que gostam, não sei, por chamar a atenção ou por sentir que os outros ficam com pena delas, há pessoas que gostam de viver oprimidas mesmo por espíritos malignos. Aquela eu não sei o que era. Houve uma que eu soube o que era. Ela vivia com falta de perdão. Pois. E enquanto ela não libertou completamente o perdão que ela tinha em relação a coisas que, pronto, não são resolvidas numa reunião, nem numa oração que a gente possa fazer, mas teve que ser um processo de falar, acompanhamento, libertar a pessoa, a levá-la a arrepender-se e a libertar o perdão todo. Que esta foi o pastor também conhece a pessoa, que também é lá de cima do norte. A pessoa estava, cada vez que vinha à reunião tinha uma manifestação demoníaca e houve um dia que eu disse a ela, porque isto foi um processo, ainda era mais complicado porque era a avó dela que era bruxa em Angola e que ia morrer e queria passar a herança dos espíritos para ela. Ok. E então ela manifestava-se na reunião e depois eu disse-lhe, pronto, naquela altura, repreendemos o diabo e disse, não, vais sair dela no nome de Jesus. E o diabo disse-me para mim, está bem, eu saio, mas ainda hoje eu mato a avó dela. E matou-a. Naquele dia, ele saiu dela, realmente ela ficou liberta, mas depois a avó dela morreu. Nesse mesmo Por isso dia. é que temos que pregar o Evangelho. Porque as pessoas... Espera, deixa-me só dizer isto. Temos que pregar o Evangelho porque as pessoas, infelizmente, não sabem. Acham que Deus deixou de tudo no mundo, que deixou a bruxaria também. E depois a mulherzinha, aquela senhora é tudo por bem. E nem leva dinheiro, veja só. Nem leva dinheiro. Mas leva a sua própria vida. A pessoa fica oprimida. A família toda fica oprimida com espíritos familiares que de geração em geração passa a maldição e a opressão e a descendência fica a sofrer dos mesmos males que os anteriores e não sabem porquê, porque se envolveram no oculto,
achando até que era por Deus, que Deus estava a fazer aquilo. Eu fui uma vez, eu era criança, fui com o meu pai, o meu padrasto tinha uma dor num ombro, não passou com remédio nenhum, o médico disse-lhe assim, olha, eu acho que isto aqui já não é da minha mão. Então informaram-se, toda a gente sabe disso, não é? Onde é que há uma mulherzinha, e lá disseram, o carro parou-se o carro 500 metros antes da casa, e íamos todos a falar assim. E eu era miúdo, eu devia ter pai uns 7 anos, e eu pensava, por que estamos a falar assim? E a minha mãe só dizia, está calado. Então entramos lá, a mulher já estava à espera, ela ajoelhou-se em frente a uma estátua, e começou a fazer uma oração qualquer, e depois começou a arrotar. Vocês já viram disso ou não? Já? Ok, então não é novo. Começou a arrotar, e eu assim. 7 anos. Pensar, ela vai vomitar. Eu a pensar, não é? Caiu-lhe mal o almoço, qualquer coisa, ela vai vomitar. E aí ela muda a voz e começa a falar para o meu padrasto com a voz da mãe dele, que eu também conhecia, ela tinha morrido há 1 ano para aí. Ia chamá-lo pelo diminutivo que a mãe dele o chamava, que é o Tony. É a minha história do Tony. Ele era António, mas a mãe sempre o chamou Tony. Depois a bruxa, que não conhecia o meu padrasto de lado nenhum, vira-se para ele e diz-lhe mesmo, ó Tony. Quando ela disse, ó Tony, a minha mãe diz logo, veja, não te disse que era ela? É ela! E é assim, meu padrasto, o que é que tu queres? E ela, ó Tony, eu quero que tu me perdoes, Tony, todo o mal que eu te fiz. Nem lhe deu o nome de filho, nem nada, realmente fez-lhe muito mal. E era ele assim, está bem, estás perdoada, vai para os teus. E a minha mãe, para os teus? Não, vai embora, vai embora. Olha, eu achei uma piada, porque era muito comum no norte dizer assim, vai para os teus. Não é? E ele foi naquela, vai para os teus, depois lembrou-se, não, espera aí, não, vai embora. E a dor desapareceu e nunca mais voltou. O que era, de facto, era um espírito maligno. E a pessoa pensa assim, então foi bom ir lá. Não, não foi bom. Foi muito mau. Porque é contacto com o oculto. Entendeu? E Deus proíbe essas coisas. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu tinha orado por ele e tinha expulsado aquele demónio no nome de Jesus e ele tinha ficado bem. Diga. E o bruxo ficava sem o poder e sem a autoridade. Pois, ali, Pronto. como então, aconteceu com Paulo. A respeito ainda da autoridade. A autoridade, como todos nós sabemos, é reconhecida. Ela nunca pode ser imposta. Ela tem sempre que ser reconhecida. Senão não é autoridade. E os demónios, eles são muito mais inteligentes que aquilo que a maioria das pessoas pensa. Claro. O diabo é muito esperto e inteligente. E, como é óbvio, ele quer matar, roubar e destruir. Ele quer enganar, não é? Porque ele é, de facto, o pai da mentira. Ele só obedece em função do reconhecimento da autoridade espiritual. Pode ser uma pessoa muito forte e pode ter a força de um elefante, mas não consegue dominar um espírito maligno. Claro. E pode ser até uma frágil pessoa, mas se tiver de facto a autoridade espiritual, e é bem com Deus, senão também não lhe é reconhecida a autoridade, porque o diabo a reconhece, então de nada vale. Por isso é que lá na Bíblia diz que aqueles não reconheceram a autoridade, porque de facto ele só atua, só desiste quando reconhece a autoridade. E muito brevemente eu vou só contar um caso, um dos muitos casos que se passou comigo. Uma senhora sofreu horrivelmente ao ponto de querer suicidar toda a família e a ela própria. E que levou muito tempo a ser tratado aquele assunto, porque era de facto muito grave, e também tinha que saber a origem para se poder ajudar a senhora. E de facto houve um dia em que o Espírito de Deus me revelou que ela tinha sido entregue a Satanás. E tinha sido, de facto, em criança, com 2 anos. E o diabo virava-se para mim e dizia, tu não tens autoridade sobre ela, porque ela é minha, pertence-me. Fui eu que lhe dei a vida.
Fui eu que a voltei à vida. E eu reconhecia que ele tinha aquela autoridade sobre aquela pessoa. Quando eu percebi que, de facto, ela tinha sido entregue a Satanás, tinha havido aquele pacto, e foi pela mãe, eu atuei sobre essa situação. E no mesmo dia ela ficou liberta, porque a autoridade de Deus é sempre superior. Mas isso, de facto, e é também um alerta, não se deve uma pessoa, o pastor disse, e muito bem, qualquer pessoa pode expulsar os demónios. Mas não deve fazê-lo inconscientemente. Qualquer crente. Qualquer crente. Mas não deve fazer sem, de facto, saber o que é que está a fazer e se está ou não preparado. Porque senão não lhe é reconhecida essa autoridade. O próprio espírito maligno sabe se a pessoa está segura do que está a dizer ou não. E se a pessoa se ele sabe que a pessoa não está segura, ele vai explorar essa área. E, obviamente para permanecer na vida daquela pessoa e destruir a vida da pessoa. Mais uma pergunta? Espera aí, tem que levar o microfone. Como uma pessoa, quando tem quando é crente e que não aceita determinadas coisas, como eu já aqui ouvi, de fazerem mal e fazerem não sei quantos, e se a pessoa acredita em Jesus Cristo, se ela é de Cristo, e se não põe na sua vida, nem na sua... em nada admite isso, podem fazer alguma coisa? Ok, eu acho que eu entendi a sua pergunta. Você quer dizer se alguém que faça uma bruxaria contra um crente se vai pegar... Eu não aceito a bruxaria. Não acredita? Eu não acredito. Eu não acredito. Quer dizer, não é bem assim. Não falo para mim. Então diga. O diabo poderá existir. Pode haver a maldade, como há, claro, como em todas as coisas. Sim. Mas se uma pessoa está em casa e diz, olha, fizeram-te mal por esta razão e aquela e aquela e aquela, eu não acredito. Porque se eu sou de Cristo, certo, se eu pertenço a Cristo, certo, se eu amo Cristo, eu não posso aceitar uma coisa claro, dessas. Exatamente. Então, de facto, é uma boa colocação. O crente não precisa ter medo. Você não tem que ter medo de nada. Porque a Bíblia diz, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Ok? Então não tem que ter medo. Fez uma bruxaria. Vou-lhe dar um exemplo. Eu estou a estudar na Rema e há lá um pastor que foi o que começou a Rema no Brasil. Ele vivia em Campina Grande, já partiu para Jesus, mas ele vivia em Campina Grande e estavam ao lado, tinham uma mãe de santo. Fazia lá umas bruxarias e mandava umas galinhas pretas sem cabeça para o campo dele. Então ele pegava na galinha preta, devolvia e dizia, para a próxima manda no churrasco. E o pessoal dizia, mãe, pastor, isso aí é do pior, isso galinha preta, isso é para matar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele viveu até ao fim da vida dele, morreu já velho, e depois de terminar o trabalho dele, e portanto, exatamente, não pega, entendeu? Você não precisa ter medo de bruxarias, não pega, porque maior é o que está em si do que aquele que está no mundo, entendeu? Sim ou não? Então não tenha medo dessas coisas, isso não vai pegar. Se você crê. Agora, se é um cristão que qualquer coisa... estou tão mal, o que será isto? E se calhar, pois, seja o que for, o seu medo e a sua dúvida é que dão poleiro ao mal para pousar na sua vida, entendeu? Então, se sente mal, manda aquilo embora. Fulano está a fazer bruxaria contra ti, devolva a bruxaria à procedência, entendeu?
Não vai acontecer nada, não precisa ter medo de nada. Certo? Espera aí, está ali só uma irmã e então depois só você e terminamos. Pastor, se aquela irmã não acredita na força do mal, no poder do mal, ela nunca vai exercer a autoridade. Não, mas a pergunta é sua ou é... Não, eu estou a... mas eu já respondi à pergunta dela. Sim, mas ela nunca vai exercer a autoridade. Se ela não querer... Não, mas é outra questão. Aí não estamos a falar do exercer autoridade. Estávamos a falar se o mal que a pessoa fizesse vai colar ou não. Certo, não cola. Pronto. Vamos afastar o medo. A gente não tem medo, queremos em Jesus Cristo, isso tudo. Não temos medo. Mas se a pessoa em si não acredita que o diabo existe, se não acredita na força do mal, nunca vai exercer autoridade porque ela não crê. Certo. Ela não é ela, ouça. Não é ela. Foi eu subentendi. Você está a falar de uma situação do género. Eu entendo a sua resposta, é verdade. Quer a pessoa que acredite no diabo, quer não, ele existe na mesma. E continua a roubar, a matar e a destruir. A pessoa pode dizer, não, isto é tudo do meu psicológico. Chame-lhe o que quiser, entendeu? Mas se está a matar, a roubar e a destruir, é óbvio que é obra de um espírito maligno na vida da pessoa. Entendeu? Portanto, o acreditar ou... eu não acredito, então agora o diabo não quer nada comigo porque eu não acredito nele. Enganou-se. Porque ele olha para um ser humano qualquer, seja ele cristão ou não seja, e ele odeia de morte. Porquê? Porque vê na pessoa a imagem do inimigo dela, Deus. Cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus, entendeu? E é isso que o diabo odeia. É por isso que ele veio para matar, roubar e destruir o quê? A imagem e a semelhança de Deus na vida do ser humano. É para isso que ele trabalha, certo? Pronto, vamos ouvir aqui só Pastor Simões, o testemunho, e depois vamos orar. Amém. Pronto, não é uma pergunta, mas é um testemunho que passou-se connosco quando nós pastoreávamos uma igreja no Alentejo. Vinha de uma vila lá à porta da igreja todas as semanas uma bruxa a fazer bruxarias. E nós, o meu pastor disse, devolvíamos à presidência. Então, o que aconteceu que ela, passado o ano, matou-se. E acabou as bruxarias. Isso é triste. É lamentável, não é? Mas... Claro. Realmente... mas não precisa ter receios nem ter medos de coisíssima nenhuma. Quando pastoreávamos a igreja em Braga, que foi que vocês depois... Foi depois de mim que vocês estiveram lá, não foi? Nós comprámos uma pequena propriedade, uma casa, com um bocadinho de terreno. A casa era de 1797. Só tinha as ruínas, nós restaurámos a casa toda. E uma senhora velhinha, bem velhinha. Um dia eu estava lá a fazer as juntas da pedra, para ter aquele aspecto rústico, e a velhinha disse assim, menino, eu olhei, diga, você sente-se bem aí? Eu sim, sinto muito bem. É bonita a casa, não é? Ela está a ficar bonita. Meu filho, eu já nasci aqui, disse ela. Eu já nasci aqui. E nunca vi ninguém que vivesse nessa casa que se sentisse bem. Só por acaso eu até me sinto bastante bem. É um sonho da minha vida, era ter uma casa assim, não sei o quê. E ela era assim. Olha, mas isso não bate as portas nem acende as luzes assim. Eu disse, não, acende a luz quando eu acendo e a porta bate quando eu fecho. Está bem, filho, olha, muitas felicidades e muita sorte. Obrigada, para a senhora também. Então, o que mais tarde eu vim a saber, até por um carpinteiro da região que me ajudou no telhado, etc., é que aquela casa era assombrada. Pergunte-me a mim se a casa era assombrada. Não. E se era, no dia que eu comprei e que entrei lá, quem lá estava? A ala que se faz tarde. Certo? Porquê? Porque você é um embaixador do reino dos céus. A sua casa é embaixada. O seu carro é embaixada, faz parte da embaixada do reino dos céus. Você está aqui, mas você não é daqui. Entendeu? Então, o governo que governa esta terra, no sentido espiritual, não tem domínio nem autoridade sobre você. Porque você é embaixador, você representa outro reino.
Você está nesta terra, mas representa o reino dos céus. O diabo, que é o príncipe deste mundo, não tem autoridade na sua vida, nem nos seus filhos, nem nos seus bens. Amém? Mas precisamos usar essa autoridade. Então as coisas vão acontecer. E é interessante, eu não sou, vocês já me conhecem, eu não sou místico. Odeio, detesto misticismo. Ai, que coisa tão nojenta. E quando trazem o misticismo para dentro das igrejas, para não sei o quê, opa, ou é ou não é, ou tem a unção de Deus, ou opera nos dons do Espírito Santo e é genuíno, ou não opera e não tem, mas tem a palavra, glória a Deus, pronto. E a fé na palavra que funciona sempre. Não é preciso estar a inventar coisas e tal. Estou a ver agora, como, ai pastor, estou a ter uma visão, pastor. Não, isso foi um facto, na Praça de Espanha, numa reunião de oração. Estou a ter uma visão, há pessoas que estão sempre a ter visões. Então, o que é que foi a visão? E tal, conta aqui, irmã. Ai, pastor. Eu vi uma cabra, pastor, lembra-se? Uma cabra, irmã. Sim, uma cabra de mini saia. O quê? Mas, ai, pastor, tinha as pernas tão peludas. Ah, sério. Mas, dizia eu, que às vezes há certas situações que você diz assim, não, isto foi o acaso, isto foi inerente das circunstâncias. Mas não. Na verdade, foi a operação de um espírito maligno para o prejudicar a si, para travar uma intenção sua, ou para tentar desacreditá-lo, ou que você duvide, ou alguma coisa assim. Por isso devemos ter discernimento. E termino com isto. A Bíblia diz que Paulo, lá na cidade de Filipos, ia à oração com Silas, e diz que saía-lhe sempre ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E dava grande lucro, já havia um negócio montado e tudo ali, está a ver? Uma casinha, a pessoa ia lá para saber o futuro, ok? Ou lia a sina, ou punha as cartas, ou lia os búzios, ou os ossos, o que fosse, ok? Ou as entranhas de uma galinha, ou qualquer coisa. E adivinhava, e dava grande lucro aos seus senhores. Então dizia sempre, olha esses que vão aí! E toda a gente olhava, e era o Paulo e Silas. São servos do Deus Altíssimo! E diz que ela fez muitos dias. Portanto, eu imagino que no primeiro dia ela disse aquilo e eles até olharam, olha, é verdade, somos mesmo. No segundo também, o rei da mulher não se cala com isto. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, não sei, foram muitos dias. Mas a um determinado momento o apóstolo Paulo percebeu que aquilo era um espírito maligno. E embora até estava a dizer uma verdade. Mas diz que a um determinado momento ele voltou-se para a moça e disse, em nome de Jesus Cristo, mano, sai dela! E diz, na mesma hora saiu. E diz, e os seus senhores viram que a esperança do seu lucro desaparecera. E levaram-nos aos magistrados e deram-lhe uma tareia e prenderam-nos. Então o espírito saiu, porque a outra chegou lá, ai, tu vais casar na América e vais casar com uma mulher muito rica. Mas eu já sou casado e ela de rica não tem nada. Hã? Ai, é? Ah, pois, não, espera aí, já tenho, enganei, eis que me enganei. Não, essa, por falar no, havia um grupo familiar, não é, isso já foi há muitos anos, que às vezes há pessoas que querem sempre ter profecias, e é bom, a Bíblia diz que devemos desejar operar nos dons do Espírito Santo, principalmente o de profetizar, para edificar a vida das outras pessoas, ok? E quem profetiza fala para edificação, ânimo e exortação. Mas então as profecias dela eram sempre faca e alguidar. Ia sempre acontecer alguma coisa má na vida de alguém ali. E então ela diz, e tu, minha filha, eram essas as palavras. Isto é verídico, hein? E tu, minha filha, como eu disse ao meu servo Moisés, todo lugar onde a planta do teu pé pisar eu te tenho dado. Eis que me enganei. Não foi ao meu servo Moisés, mas foi ao meu servo Josué.
Eis que me enganei. Bem, nós vamos orar agora por questões pontuais aqui. O pastor Neto vai fazer esta parte. Dê-me o microfone, por favor. O pastor Neto vai fazer esta parte. Se você tem algum assunto de oração que eu gostasse que todos nós concordássemos, por isso nós vamos orar. E depois vamos também orar por esta lista dos nossos familiares, amigos e conhecidos. Ok? Estamos a orar pela salvação deles e vamos fazê-lo então depois, tá? Pastor Neto. Ok, vamos então ficar em pé. Nós vamos orar pela nossa lista de pessoas que queremos ganhar para Jesus, queremos que eles tenham também essa comunhão, esse amor e essa vida